As novas e terríveis descobertas dos cientistas escondidas sob o Saara catapultaram este terreno para um dos lugares mais misteriosos deste planeta. Você provavelmente só ouviu falar de quão quente é ou de quão grande é 9 milhões de quilômetros quadrados. Se você estiver se perguntando, claro, você pode olhar para ele e ver nada além de areia, cascalho e dunas, mas como quase tudo neste universo, é verdade que a natureza se esconde bem abaixo da superfície. E porque as pessoas desta Terra viveram perto desta enormidade, então é claro que o Saara se tornou uma fonte preciosa e contém respostas a inúmeros segredos antigos. Você sabia que existe um lago sob o deserto inteiro? É também a localização de algumas descobertas verdadeiramente fascinantes de fósseis. Junte-se a nós, enquanto desenterramos todas as gemas descobertas sob toda aquela areia marrom avermelhada. Primeiro, um antigo megalago sob o deserto. Os cientistas descobriram evidências de um megalago pré-histórico sob as areias do deserto do Saara. Quando o rio Nilo passou por um canal abaixo perto de Wadi Tushka, 250 mil anos atrás, ele inundou o leste do Saara, criando um lago que cobria mais de 42 mil milhas quadradas em seu nível mais alto. O tamanho deste megalago no deserto do Saara subiu 810 pés acima do nível do mar e cobriu 42 mil milhas quadradas, enquanto um lago menor subiu 623 pés acima do nível do mar e cobriu 18.600 milhas quadradas, conseguindo assim números astronômicos. Um geólogo do National Air and Space Museum, Ted Maxwell, junto com seus colegas, descobriram evidências do lago enquanto estudavam dados de radar do Egito coletados pela missão de topografia do radar espacial. Os geólogos elaboraram o perfil de um antigo megalago usando imagens de sedimentos soprados pelo vento, sedimentos produzidos pela água corrente e rocha-mãe que era vista pelo radar sob as areias do deserto. A aridez extrema do Egito melhorou a capacidade do radar de detectar características distintas do subsolo e canais enterrados que podiam ser encontrados até 50 pés abaixo da superfície. Sable Oasis fica localizado mais ao sul do Egito e fica também mais ao longo de um dos antigos cursos de água que os geólogos descobriram usando dados topográficos do ônibus espacial. A água está atualmente de 6,5 a 9,5 pés abaixo da superfície e foi arada muito recentemente. Sítios arqueológicos também foram descobertos. Os cientistas estimam que o Nilo uma vez inundou toda a depressão Saiba Tushka do Egito e criou o lago gigante, observando os peixes fósseis encontrados em depósitos a cerca de 250 milhas a oeste do Nilo e a 810 pés acima do nível do mar. Os cientistas também determinaram que os assentamentos humanos paleolíticos, perto de Selima e Tafawi, no Egito, correspondem a um lago que cobre aproximadamente 42 mil milhas quadradas. Isso porque os assentamentos escolheram ficar perto de regiões próximas à água. Um conjunto diferente de sítios arqueológicos, perto de Bir Saiba, 93 milhas a oeste do Nilo, sugeriu um segundo nível mais baixo do lago, a 623 pés acima do nível do mar, que cobria uma área de aproximadamente 18.600 milhas quadradas. Os geólogos também calcularam o tamanho do segundo lago usando a elevação do canal de Tushka, uma vez que levou a água do Nilo para o deserto. De acordo com os pesquisadores, os lagos recém-descobertos somam-se à crescente evidência de numerosos lagos do Pleistoceno do início e meio da África do Norte que poderiam ter suportado os padrões de migração humana. Suas descobertas foram publicadas na edição de dezembro da revista Geology como evidência para os lagos do Pleistoceno na região de Tushka, no sul do Egito. Um fragmento de um protoplaneta mais antigo que a Terra foi descoberto no Saara. Uma incrível relíquia foi descoberta em uma região remota do deserto do Saara na primavera de 2020. Um pedaço ultra raro de um planeta embrionário que existia antes do nascimento da Terra. Você pode até imaginar como era então o nosso sistema solar? O meteorito, conhecido como Erg-Check 002 aka EC 002, foi formado dentro da crosta de um antigo protoplaneta, um pequeno corpo celestial que atua como um bloco de construção para planetas. De acordo com um estudo publicado em Proceedings of the National Academy of Sciences, a rocha espacial vulcânica é a mais antiga lava conhecida que já caiu na Terra e fornece um vislumbre sem precedentes da formação planetária no início do Sistema Solar. Os cientistas liderados por Jean-Alex Barrett, professor de Geoquímica da Universidade de Bretanha Ocidental na França, saltaram para a chance de examinar esta extraordinária cápsula do tempo desde a infância do Sistema Solar, que pertence à família andesítica de rochas vulcânicas e é diferente de qualquer outra coisa já vista. No momento em que eles ouviram as primeiras descrições desta rocha, ficou claro para Barrett que esta descoberta era incomum. Ele e seus colegas estavam cientes da idade potencial do EC002, com base em pesquisas anteriores sobre outro raro meteorito andesítico descrito em um estudo de 2014. A idade não era o único fator que eles estavam interessados. Eles ficaram intrigados com a gênese de tais derretimentos extraterrestres andesíticos e também esperavam aprender os processos de formação das crostas primordiais. Tais amostras são extremamente valiosas para os cientistas. EC002 recebeu o nome do seu local de desembarque no mar de Dunas Erg Checheno, da Argélia, e era composto de vários meteoritos, pesando aproximadamente 70 libras. Os incríveis cristais foram descobertos nas pedras em maio de 2020, mas a erosão terrestre das rochas extraterrestres sugere que eles caíram no deserto muito antes. Barrett também confirmou que não era um meteorito recém-caído, estava ligeiramente desgastado, mas eles sabiam pelo estudo do meteorito Tata Rauni que a meteorização terrestre era rápida mesmo no meio do Saara. Barrett e seus colegas foram capazes de identificar quando este pedaço de crosta de protoplaneta, que foi parcialmente derretida como lava, cristalizada em uma forma sólida após a obtenção de amostras de meteorito, caiu. De acordo com o estudo, depois de analisar o magnésio e o alumínio da rocha, foi revelado que ela datava de cerca de 4.566 bilhões de anos atrás. Isso fez dele o mais antigo pedaço conhecido da crosta ígnea jamais descoberto na Terra. Quando você o compara com o próximo meteorito ígneo mais antigo, NWA 11119, ele é cerca de 1,24 milhões de anos mais novo que o EC002. E não esqueçamos que a Terra é mais nova do que ambas, pois ela surgiu vários milhões de anos após a formação dessas rochas. O fragmento é incomum em todos os sentidos. Além da sua idade inigualável, o EC002 também é notável por sua composição incomum. O meteorito é 58% de dióxido de silício, o que indica que seu antigo corpo pai tinha uma crosta feita de rocha andesítica, em oposição ao basalto, que é um material muito mais familiar, que é encontrado em regiões vulcanicamente ativas da Terra.
Estas crostas andesíticas eram provavelmente abundantes em asteroides e protoplanetas durante os primeiros dias do Sistema Solar, mas elas se tornaram extremamente escassas nos bilhões de anos desde esta época. Durante o período turbulento e propício a acidentes do nosso Sistema Solar, antigos protoplanetas foram incorporados em corpos maiores como a Terra ou explodidos por colisões com outras rochas. Era o caos. O EC-002 é claramente distinguível de todos os grupos de asteroides, principalmente porque nenhum objeto com características espectrais similares ao EC-002 foi identificado ainda. A equipe escreveu no estudo, acrescentando que os resíduos de crosta primordial são não só raros no registro de meteoritos, mas também são raros hoje em dia no cinturão de asteroides. Encontrar evidência de um é o sonho de todo cientista. Uma das razões pelas quais é tão raro encontrar tais evidências com mais frequência é porque os primeiros protoplanetas diferenciados que povoaram o Sistema Solar, assim como a maioria de seus detritos, foram quase sempre destruídos ou formados em planetas rochosos. Isso fez com que a descoberta deste pedaço de protoplaneta fosse uma ocorrência excepcional. A equipe acredita que o EC-002 foi ejetado de seu corpo-mãe por um desses encontros apenas algumas décadas após a crosta do protoplaneta ter esfriado e cristalizado, revelando incríveis novos detalhes sobre os embriões em evolução dos planetas antes da Terra existir. Barrett declarou que ele e seus colegas, assim como outras equipes, estão trabalhando em outros estudos para confirmar a idade do EC-002. Os cristais dentro da rocha, que são mais antigos que o material vulcânico circundante, também estão sendo estudados por pesquisadores. Todos estes estudos os ajudarão a aprender mais sobre a composição do magma produzido durante a atividade inicial em um protoplaneta, o que ajudará cientistas como Barrett a deduzir muito sobre a formação da sua crosta. Os mares eram lar de um terrível crocodilo antigo do tamanho de um ônibus. Paleontólogos, procurando por toda a Tunísia, fizeram uma descoberta maciça: o maior crocodilo marinho do mundo. Antes desconhecido para a ciência, este crocodilo pré-histórico foi estimado em mais de 30 pés de comprimento e pesava, em algum momento, em torno de 3 toneladas. Só o crânio media mais de 1,5 metro de comprimento, e os pesquisadores passaram a nomear a nova espécie Machimosaurus rex, e publicaram as suas descobertas na revista Cretaceous Research. O crocodilo foi descrito como maciço pelo autor principal, Federico Fenti, da Universidade de Bolonha. De acordo com ele, era simplesmente enorme e quase tão grande quanto um ônibus. Isso soa muito bem. Ele também acreditava que a criatura estava definitivamente no topo da cadeia alimentar quando ela existiu, ou pelo menos onde ela vivia. Fenti e a equipe, com a ajuda do Comitê de Pesquisa e Exploração da National Geographic Society, descobriram os fósseis enterrados sob alguns centímetros de sedimento na beira do deserto do Saara, na Tunísia, um país rico em fósseis. Esta descoberta foi uma grande surpresa, não porque eles tinham descoberto fósseis, mas porque eles descobriram fósseis excepcionalmente belos. Fenti e sua equipe levaram 2 dias para descobrir o crânio do seu local enterrado, e o resto do corpo estava apenas deitado lá. O tesouro perfeito para arqueólogos. Esse local era provavelmente o lar de uma lagoa que enfrentava o oceano, quando os pesquisadores também descobriram os restos de peixes e tartarugas, que eles tinham então tentado identificar. Pode haver alguns mistérios intrigantes e respostas escondidas em seus restos também. De acordo com Fenti, o M-Rex era absolutamente capaz de caçar na água e poderia ter sido um predador de emboscada ou necrófago. Comparando ele com outros crocodilos com cabeças grandes e dentes curtos, sugeriu que a criatura recém-descoberta tinha uma força de mordida incrivelmente poderosa, que lhe permitia esmagar a sua comida. Para esse Rex, as tartarugas teriam feito uma excelente refeição. Essa descoberta é significativa por outras razões além do tamanho. De acordo com Fenti, porque ela questiona teorias anteriores sobre a vida pré-histórica. Pensava-se que o grupo de crocodilos do M-Rex estava extinto há cerca de 150 milhões de anos no final do período Jurássico, mas este M-Rex, em particular, viveu há cerca de 130 milhões de anos. Depois, houve a pesquisa anterior, que sugeriu uma grande extinção global entre os períodos Jurássico e Cretáceo, que dizimou uma série de répteis marinhos, incluindo este grupo de répteis. E, de acordo com Fenti, o M-Rex viveu milhares de anos após a hipótese de extinção em massa. Então, essa é outra teoria que perdeu a sua credibilidade. Isso levou Fenti e sua equipe a deduzir que a teoria da extinção em massa estava incorreta e que o mundo científico precisava entender melhor o que aconteceu no final do período Jurássico. Os fósseis de um animal estranho no Saara chamaram a atenção dos cientistas. Cientistas egípcios descobriram um fóssil de uma baleia de 4 patas. Lamentamos informar que os seus pesadelos estão prestes a se tornar ainda mais intensos. Uma equipe liderada por cientistas egípcios descobriu um fóssil de 43 milhões de anos de uma baleia anfíbia de 4 patas, agora extinta, no deserto do Saara, do Egito. Sim, você leu isso corretamente, uma baleia com pernas. De acordo com os autores do estudo, essa criatura tinha características únicas no crânio, e sua mandíbula sugere uma capacidade de processamento mecânico oral mais eficiente. Estas baleias ambulantes, em outras palavras, tinham um forte estilo de alimentação raptorial. Um dos cientistas estava ansioso para compartilhar a perspectiva. Abdullah Gohar revelou a todos que a criatura era provavelmente feroz e letal, com a capacidade de matar. Em outras palavras, ela era capaz de trazer um Armagedon para sua presa. Os cientistas deram o nome de Anubis à nova baleia Phiomicetus, em homenagem a Anubis, o deus egípcio da cabeça canina associada à mumificação e à vida após a morte. Era muito provavelmente um predador de topo na época, muito parecido com uma baleia assassina que é hoje. As baleias já foram herbívoras, mamíferos, terrestres semelhantes a veados. De acordo com os cientistas, as baleias evoluíram para criaturas carnívoras no oceano ao longo de cerca de 10 milhões de anos. A descoberta da criatura de 4 patas é um passo nesse processo evolutivo. Assim, uma baleia com pernas e uma cabeça maciça come ferozmente. Então, boa sorte para você para dormir hoje à noite. O deserto carrega uma rica história e terreno. Nós adoramos que esta descoberta aterrorizante tenha subitamente arrastado o deserto do Saara para os holofotes. E há muita coisa que as pessoas não sabem. Se você visitar a parte sul da África, você está cercado por uma vegetação exuberante. Florestas tropicais e selvas são comuns. Entretanto, a parte norte do continente africano tem um ambiente e um clima completamente diferente. Uma região que tem sido devastada e transformada em um deserto. Estas distinções são significativas. Tão vasto que o deserto do Saara no norte da África pode engolir a Espanha 18 vezes mais do que o anterior. Isso é enorme. Isso é tão grande que abrange 1/3 do continente africano. O deserto também tem um grande número de dunas, que cobrem cerca de 15% do deserto do Saara. Montanhas, platôs,
Planícies cobertas de areia e cascalho, planícies salinas e outras características topográficas também estão presentes. Segundo os cientistas, este vasto deserto não era um deserto há milhares de anos, mas sim uma vasta floresta tropical. Então, o que aconteceu para causar uma mudança tão drástica? Uma razão pela qual o Saara se tornou um deserto foi que os fazendeiros da área sobrepastoreavam gramíneas em áreas de pastagem de gado. E isso resultou em menos umidades nas regiões ao longo do tempo, porque a vida selvagem que detinha a umidade nesta região era devorada por animais. Estes humanos nômades nesta região podem ter usado o fogo como uma ferramenta de manejo na terra, o que pode ter acelerado o ritmo dos eventos na região. Então, o que mais eles descobriram no deserto do Saara? Dentro desta região, eles descobriram muitos artefatos interessantes, ossos e outros itens. Eles desenterraram ossos de baleias, que se pensa terem milhões de anos. É fascinante ver como os animais da região evoluíram. Eles eram mamíferos terrestres que se tornaram aquáticos quando se mudaram para a água. E quando o nível da água caiu e o deserto se formou, eles não puderam mais sustentar o seu estilo de vida aquático. Ou talvez, a relação entre a cidade perdida da Atlântida e o Saara desperte seu interesse. Há uma ligação entre o deserto do Saara e a cidade perdida da Atlântida. Acredite ou não, isto nos leva ao que é conhecido como o Olho do Saara, que é literalmente um olho mágico. O Olho do Saara também é conhecido como Guelb Er-Hishat, um enorme olho de boi representado por esta antiga marca arqueológica no deserto do Saara. Isto cobre um trecho de 40 quilômetros de deserto. Apenas algumas tribos locais estavam cientes da formação por séculos. Os astronautas Gemini foram os primeiros a fotografar na década de 1960. Ele serviu como um marco para que eles pudessem acompanhar o progresso de suas sequências de pouso. Mais tarde, outro satélite fotografou e forneceu dados sobre o tamanho, altura e extensão. Pensou-se que o Olho do Saara era formado por um impacto do espaço a partir de algo que bateu na superfície da Terra. Entretanto, depois de estudar a rocha dentro da estrutura, eles descobriram que esta cúpula geológica é baseada na Terra. De acordo com a lenda, as rochas têm 100 milhões de anos de idade. As camadas na rocha têm sido usadas para medir muito, e ela contém muitos tipos diferentes de pedras. Há outra explicação para o Olho do Saara. Por muito tempo, as pessoas têm procurado a Atlântida, algo que desapareceu da sociedade. Muitas pessoas têm procurado o oceano e acreditam que ela está completamente submersa. No entanto, um youtuber acredita que o Olho do Saara tem o mesmo tamanho e forma da Atlântida de Platão. As montanhas, rios e outras características arqueológicas da região parecem corresponder também com a antiga cidade de Atlântida. Ela também corresponde à data em que a cidade de Atlântida teria desaparecido. Numerosas correlações misteriosas se aplicam ao Olho do Saara. Interessante cerâmica de barro também foi descoberta na área. Os egípcios que viviam ao longo do Nilo não usavam estes objetos. Esta era a argila usada por outra cultura próxima. Ainda há muito a ser descoberto na região. Quais são seus pensamentos? Quando se trata do vasto, embora misterioso deserto do Saara, tem muitas perguntas com certeza sem resposta. Talvez haja mais criaturas estranhas esperando para serem descobertas. Um dinossauro com cara de bulldog foi descoberto no deserto do Saara. Um dinossauro de crista espetacular, com uma enorme vela, descoberto no Saara, parecia um bulldog gigante, de acordo com os cientistas. O terrível carnívoro do período Cretáceo tinha 20 pés de comprimento e pesava 3 toneladas. Era do tamanho de um ônibus escolar. Era muito provavelmente o maior predador em seu território. O terópode, sem nome, é um Abelisauridae e um primo do temido Tiranossauro Rex. O fóssil ósseo do pescoço, com 98 milhões de anos, foi descoberto por cientistas no Baharia Oasis, cerca de 180 milhas a sudoeste do Cairo. Esse local teria sido um dos lugares mais aterrorizantes do planeta. Na época, segundo o autor principal, Belal Salem, um novo estudante de pós-graduação no programa de Ciências Biológicas da Universidade de Ohio, o dinossauro foi descrito pelos pesquisadores como cara de bulldog, com dentes pequenos e afiados. Tinha braços grandes como seu primo T-Rex e suas garras enormes o tornavam ainda mais perigoso. Eles acreditam que ele era um assassino cruel com uma mordida afiada, um olfato aguçado e uma velocidade incrível. Ele até foi atrás do espinossauro, que derrotou um T-Rex famoso no Jurassic Park 3. Ele vivia perto de um rio que corria através do Saara e era ladeado por árvores parecidas com um mangue. A vela espinhal, que foi formada por vértebras alongadas ligadas por uma membrana, era sua característica mais marcante. O que eles aprenderam com a descoberta? Uma série de ossos planos sob a pele atingia um comprimento de 6 pés. Eles estavam rodeados por uma teia de veias finas. O sangue bombeava através delas, colorindo a vela. Poderia ter mudado de cor para atrair um companheiro, assustar um inimigo ou regular a temperatura do corpo absorvendo o calor. Salem explicou ainda mais as origens da criatura descoberta. Em um comunicado de imprensa universitário, ele mencionou como o Abelisaurids era extremamente diverso e muitos dos predadores mais temidos do período Cretáceo. Agora, a descoberta deste dinossauro apenas lhes permite adicionar outro predador ao seu catálogo. O espinossauro e 2 outros terópodes gigantes, o Carcharodontosaurus e o Bahariasaurus, podem agora dar as boas-vindas ao fóssil Abelisauridio em sua festa. Os Abelisauros eram um grupo de predadores que viviam no que hoje é a América do Sul, Índia e África. Os cientistas acreditam que eles eram presas de alguns dos maiores dinossauros, como o titanossauro, um herbívoro de 70 toneladas do tamanho de uma baleia azul. A descoberta também demonstra a Trans-Sahariana Seaway, um oceano quente e raso que antes cobriu o deserto do Saara e não afetou sua migração. A descoberta desse novo dinossauro demonstra a extensa gama geográfica de Abelisaurídeos no norte da África, bem como a excepcional diversidade de dinossauros de corpo grande no Egito. De acordo com Salem, este grupo de dinossauros parece ter se estendido pela maior parte ou por todo o norte da África durante o período Cretáceo final. Isso implica que o Trans-Saharan Seaway não foi uma barreira significativa para a propagação de grandes corporações de dinossauros durante o período. A formação Baharia produziu numerosos fósseis de dinossauros terópodes não avienses. Espinossauros, aegyptiacus, Carcharodontosaurus, Saháricos, Bahariasaurus, Ingens e Deltadromeus agilis estão entre eles. Curiosamente, vários destes, taxa, incluindo Espinossauros, Carcharodontosaurus, Bahariasaurus e Deltadromeus, cresceram para ser tão enormes quanto o Tiranossauro Rex, de acordo com Salem. O novo Abelisaurídeo verifica a presença de um quarto terópode de médio a grande porte no paleoecossistema de formação Baharia, apesar de se referir claramente a uma espécie de corpo muito menor.
A pesquisa foi publicada no Royal Society Journal of Open Science. De acordo com pesquisadores, uma pedra descoberta no deserto do Saara é a primeira prova do evento mais energético do universo. Hypatia, uma pedra descoberta no deserto do Saara em 1992, é considerada a primeira evidência tangível de uma explosão do tipo La Supernova, um tipo de explosão estelar que é um dos eventos mais energéticos do universo, de acordo com pesquisadores da Universidade de Johannesburg. Os pesquisadores juntaram uma linha do tempo da origem de Hypatia, que remonta aos estágios iniciais da formação da Terra, do Sol e de outros planetas em nosso sistema solar, após descobrir uma série de pistas altamente incomuns na composição química de um pequeno fragmento da pedra. Sua teoria? O nascimento da Hypatia pode ser rastreado até quando uma estrela gigante vermelha, uma estrela moribunda, desabou em uma estrela anã branca, uma estrela com massa média e alta. Após o colapso de uma enorme nuvem de poeira, uma nebulosa, a estrela anã branca se encontrou em um sistema binário com outra estrela, orbitando um centro de massa comum. A estrela anã branca, faminta, eventualmente comeu a outra estrela e explodiu, resultando em uma explosão do tipo supernova dentro da nebulosa. Uma vez que o processo de resfriamento estava completo, os átomos de gás da explosão do tipo supernova começaram a aderir às partículas da nebulosa, resultando na formação da rocha mãe da Hypatia. Ela começou a se precipitar em direção ao nosso planeta em algum momento, mas o calor da entrada na atmosfera terrestre, combinado com a pressão do impacto no grande mar de areia do Egito, quebrou a rocha mãe da Hypatia. De alguma forma, ao longo dos últimos séculos, o deserto do Saara tem coletado tesouros de todo o mundo e até mesmo do nosso próprio sistema solar. De alguma maneira, isso está nos ajudando a encontrar respostas a perguntas que só podíamos sonhar em descobrir. Só nos faz pensar que, no que mais poderia estar escondido,